pessoal, estamos aqui em mais uma videoaula para poder falar um pouco sobre ação cautelar. E eu quero assim agradecer a toda a presença de todos vocês que estão aí do outro lado da tela prestigiando o nosso trabalho. E vamos assim tentar passar um pouco para vocês sobre a ação cautelar fiscal, né? Então, a ação cautelar fiscal, que está previsto na Lei 8.397, de 6 de janeiro de 92, é privativa da Fazenda Pública, em casos relacionados com dita ativa tributária, não tributária ou ainda com crédito proveniente das contribuições sociais previstas no artigo 195 da Constituição Federal. Em outras palavras, podemos falar, né, que apenas quem detém legitimidade ativa para requerê-la à Fazenda Pública, devendo fazer por meio de petição inicial, que indicará o juiz a quem é dirigido, a qualificação e o endereçamento do conhecimento do requerido, as provas que serão produzidas, requerimento para citação. Além disso, deve a petição inicial conter pedido e causa de pedir, que é muito importante, porque a ação tem que ter a causa de pedir, além do valor da causa. O procedimento da causa fiscal poderá ser instaurado após a constituição do crédito, inclusive no curso de execução judicial da dívida ativa da União, nos estados, no Distrito Federal, nos municípios e respectivas autarquias. Há dois casos, porém, em que o requerimento da medida cautelar fiscal, independente da prévia constituição do crédito tributário, na hipótese de o devedor ter sido notificado pela Fazenda Pública para que proceda ao recolhimento do crédito fiscal e ponha ou tente pôr seus bens em nome de terceiro, ou ainda quando o devedor aliena bens ou direito sem proceder à devida comunicação ao órgão da Fazenda Pública, competente quanto exigível em virtude da Lei 8.397 de 92, que tem seu artigo 1º, parágrafo único. E vamos falar aqui, a ação cautelar fiscal será requerida ao juiz competente para a execução judicial da dívida ativa da Fazenda Pública. Se a execução já estiver em tribunal, será competente para a cautelar fiscal o relator do recurso. A exemplo do que sucede com a execução fiscal. CPC, artigo 578, parágrafo único, da cautelar fiscal. Pode ser juizado no fórum do domicílio do devedor, podendo a Fazenda Pública ajuizar a execução no fórum, no lugar em que se praticou o ato ou ocorreu o fato que dirigiu a dívida, embora nele não mais resida o executado. Também tem os autos da cautelar fiscal. Serão apensados aos do processo de execução judicial da dívida ativa na Fazenda Pública. Vai sobre a apenso mesmo, né? Então vai apensar o processo. O indeferimento da cautelar fiscal não opta a que a Fazenda Pública indique a execução judicial da dívida ativa, nem influi no julgamento desta, de maneira que a sentença proferida da cautelar fiscal não faz coisa julgada relativamente à execução fiscal, salvo se o juiz, na cautelar fiscal, acolher a alegação de pagamento, de compensação, de transação, de remissão, de prescrição ou decadência da conversão do depósito em renda, ou qualquer outra modalidade de extinção da pretensão deduzida. É isso aí, meus amigos. Estamos aqui falando sobre a cautelar fiscal. E também podemos falar mais ainda que a cautelar fiscal poderá ser requerida contra o sujeito passivo do crédito tributário ou não tributário, desde que haja prova literal da constituição do crédito fiscal, que é a prova documental
de algum dos casos mencionados no artigo 2º da Lei 8.397, que esse artigo especialmente fala da prova documental. A concessão de provimento liminar da cautelar fiscal é possível sendo dispensado, inclusive, a justificação prévia à apresentação de caução, de decisão interlocutória, que conceder liminarmente a medida cabe o agravo de instrumento pelo requerido. Então, de igual modo, e por razões óbvias, cabe o agravo de instrumento a ser interposto pela Fazenda Pública, na hipótese de ser indeferida a medida liminar. Decretada a medida cautelar fiscal, opera-se de imediato a indisponibilidade dos bens do requerido, até o limite da satisfação da obrigação, sendo comunicada desde logo ao Registro Público do Imóvel, ao Banco Central do Brasil, à Comissão de Valores Imobiliários e as demais repartições que procedem registro de transferência de bens, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a constrição judicial. A indisponibilidade decorrente de decretação da medida cautelar fiscal não alcança, por razões óbvias, os bens acobertados pela impenhorabilidade, se o requerido da cautelar fiscal for pessoa jurídica. A concessão da medida gera indisponibilidade somente sobre os bens do ativo permanente. Então é isso aí. Então o requerimento da cautelar grava o ativo permanente, né? Então, muito embora a concessão da cautelar fiscal atinja apenas os bens integrantes do ativo permanente da pessoa jurídica, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo, em situações excepcionais, quando a sociedade empresarial estiver em suas atividades paralisadas ou não forem localizadas em seu patrimônio bens que possam garantir a execução fiscal. A decretação de disponibilidade de bens de pessoa jurídica, ainda que estejam não constituam seus ativos permanentes. A concessão da medida cautelar fiscal pode ainda ser entendidas aos bens do acionista, controlador e aos do que, em razão do contrato social, o estatuto tenha poderes para fazer a imprensa cumprir suas obrigações fiscais ao tempo do fato gerador, dos casos de lançamento de ofício ou no inadimplemento da obrigação fiscal, nos demais casos, né? Segundo o jurisprudencial firmado no âmbito superior do Tribunal de Justiça, a responsabilidade dos sócios ou administradores integrantes da gerência ou do conselho de administração da sociedade depende da comprovação de excesso de mandato, infração à lei ou regulamentação, seguindo-se a mesma sistemática de responsabilidade de execução fiscal. A indisponibilidade decorre de concessão da medida cautelar fiscal. Poderá ser entendida em relação aos bens adquiridos a qualquer título do requerido ou daqueles que estejam ou tenham estado na função de administrador, desde que seja capaz de frustrar a pretensão da Fazenda Pública. E a medida cautelar fiscal ainda pode ser concedida incidentalmente ou em procedimento preparatório. Nesse último caso, deve a Fazenda Pública promover a execução judicial da dívida ativa no prazo de 60 dias, contando da data em que a existência se torna irrecorrível na esfera administrativa. Não é efetivação da medida cautelar, que se inicia o prazo para a propositura da execução fiscal, mas no trânsito em julgado da decisão administrativa. É isso aí, senhores acadêmicos. Tentamos abordar nessa explanação o que foi estudado no tema que abordamos, do Direito Tributário 2, Ação Cautelar Fiscal. Tentamos passar no máximo de conhecimentos para os senhores que estão aí e senhoras que doaram um pouquinho do seu tempo para adquirir o que nunca é bastante, o conhecimento. E eu quero agradecer a todos vocês pela essa oportunidade desse vídeo, agradecer ao nosso professor
Luiz Maleski, pela grande oportunidade.